Eu quero compartilhar com vocês aí uma palavra que Deus tem trazido, tem colocado no meu coração, não é? Que tem sido um alimento para mim durante todo esse tempo aí que a gente vem crescendo, aprendendo com Jesus, não é? Esse tempo que o mundo está vivendo agora, para a gente é novidade, mas não é novidade para Deus, nunca foi novidade para Deus. Eu tenho trazido aí nos últimos 3 domingos falando a respeito da importância de estarmos focados na coisa certa, não é? Estarmos focados vou falar assim, vou ser mais claro, na pessoa certa. Semana passada eu mantive essa linha, não é? Que quando nós estamos olhando para Jesus, a tendência em você manter o teu foco em algo vai te ajudando a dissipar as demais visões. Isso é um treinamento, vou repetir para você, é um treinamento, não é algo natural. Muito obrigado, Gui. Não é natural, não é? Esse trabalho, pastor, é natural você permanecer focado, simplesmente acontece? Não é, na verdade é proposital. Eu tenho ouvido aqui o Gui nas quartas-feiras, ele falou aí umas 3 ou 4 quartas-feiras nos nossos encontros, a respeito dessa questão de ser proposital, eu escolher estar focado, eu escolher algo, eu faço uma escolha e eu caminho sobre essa escolha. E é claro que os combates, as distrações, elas vão trabalhar, não é? Qual é a ferramenta hoje que o sistema trabalha? Distrações. Não é? O sistema de mídia e tantas outras coisas que a gente enfrenta hoje, ele vai trabalhando com as distrações, tentando desviar o seu foco, tentando te roubar a atenção. Quando a Bíblia diz olhando firmemente ou fixamente para Jesus, manter os teus olhos nele, lá a tradução, ela nos deixa assim uma clareza, não é? Explicando que quando os teus olhos, você manter-se focado em algo, ou em Jesus, no caso do verso, até que a revelação dele para você seja plena. Ou seja, há uma crescente nisso. A Bíblia diz lá em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais. Ou seja, você vai tendo cada dia mais uma maior revelação de Jesus quando você permanece focado nele. Esse cavar do ouro, essa nova descoberta. É claro que eu vou ter combates, por isso que precisa ser proposital. Eu preciso fazer essa escolha todos os dias. Todas as manhãs eu preciso decidir o que eu quero, transformar o meu dia de acordo com aquilo que eu enchi o meu coração e liberei através de uma confissão, através de uma atitude concernente a esse pensamento e esta confissão. É um conjunto de expressões, né? Podemos dizer assim, é um conjunto, porque é a expressão do espírito, aquilo que eu sou por natureza, é uma expressão da alma, aquilo que está acontecendo por meio do ensino e da revelação, e uma expressão do corpo, que são os meus pensamentos ativados através das minhas ações. Então esse conjunto vai dizer para onde eu estou olhando, qual será o meu destino, o que eu espero do futuro. Então é proposital. Então eu tenho falado disso aqui, a importância de termos isso. Né? Eu quero falar com você um pouco sobre maturidade hoje, nessa mesma linha, né? O amadurecimento, para nós aprendermos a viver dentro de qualquer tempo, gente. E às vezes a gente acaba focando muito na questão do momento que o mundo está vivendo, dessa pandemia e desse inimigo invisível que o mundo está enfrentando, que a humanidade, na verdade, está enfrentando, né? A gente acaba focando, até porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, não é o que o Espírito diz, né, o que ele vai dizer, mas o que ele diz, uma palavra por momento. Mas eu quero te levar ao entendimento de que o que nós estamos enfrentando hoje, ou que você enfrentou ontem, ou que enfrentamos há 10 anos atrás, ou que enfrentaremos daqui a 10 anos no futuro, não é novidade para Deus, não é? E não precisa ser uma novidade para mim e para você, não precisa ser uma novidade, não veja as coisas como uma novidade.
É muito legal quando você encontra um desafio e você diz assim: eu fui preparado para enfrentar isso, eu já tenho uma visão de vitória na frente. Isso é muito legal, gente. E eu quero trazer você para esse ponto. Não é que ainda que você esteja hoje, pastor, acabei de ouvir o evangelho hoje, acabei de ouvir uma palavra essa semana, e isso tocou meu coração, eu me converti, recebi Jesus como meu Senhor, consequentemente ele se torna o seu Salvador, não é? E eu não sei nada, sou um menino ainda na fé, eu quero aí animar o teu coração, não é? De repente você diz: pastor, eu sou crente aí há 20 anos, mas eu não gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ouvir a palavra, mas não sou muito de leitura, então ainda sou um menino na fé, né? Porque tem aqueles meninos de 20 anos, às vezes anãos, tem 1,10 m de altura, tem esses anões dentro da igreja também, que estão há 50 anos dentro da igreja, mas não gostam de ler a Bíblia, não gostam de manter esse relacionamento, então também são meninos, e eu quero falar também para esses meninos aqui, né? Para que você compreenda algumas coisas e de repente você entende e abre aí o teu coração para desenvolver esse relacionamento no dia a dia com a palavra de Deus. Não é? Disso nós vamos falar só logo depois da minha água. Eu quero aí, eu desejei aí feliz Páscoa para vocês, que hoje nós estamos no domingo de Páscoa. E você sabe que alguma coisa muito interessante a respeito da Páscoa, que a palavra Páscoa, que significa passagem, fala sobre o povo quando estava para sair do Egito. Deus, quando foi libertar o povo do Egito, ele ordenou que se aspergisse o sangue na ombreira das portas dos hebreus, que o anjo da morte passaria à noite, à madrugada, pelas casas, e onde estivesse o sangue, ele não entraria e o povo viveria. E o legal é que hoje, o que nós temos hoje, a figura dessa Páscoa, que é o sangue de Jesus, que foi apresentado a Deus, não é? Eu ouço algumas pessoas falarem que o sangue de Jesus está no teu coração. Não, o sangue de Jesus foi apresentado lá em cima, no tabernáculo, né, celestial, foi aceito por Deus. Este sangue, esse sangue nos traz a justiça, porque através do sangue de Jesus você foi justificado. E o que você tem hoje para enfrentar qualquer coisa, gente. Lá no Egito foi o anjo da morte que passou e levou todos os primogênitos dos egípcios, mas as casas dos hebreus não foram tocadas. O que você tem hoje que te garante segurança e paz, um relacionamento estreito com Deus, é o sangue de Jesus. É por meio do sangue de Jesus que nos foi aberto um caminho de justiça, pelo qual você é chamado de filho, você é visto como filho e pode chamá-lo de pai. É preciso que você entenda isso, que você viva dentro dessa compreensão de justiça. Você foi feito justiça de Deus. E mantenha essa segurança. Quando nós falamos de maturidade, de crescimento, de amadurecimento em Deus, essa compreensão de justiça. Romanos 8,14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E não significa que só os guiados são filhos. Fala de filhos maduros, porque a palavra lá para filhos significa maduros, que acho que é ruios, né? Ruios, que são filhos maduros. São aqueles que compreendem isso já, que já andam nessa plenitude de justiça, ou seja, nessa compreensão de justiça, onde eles mantêm um relacionamento com Deus, eles sabem que o que pode ser uma novidade para ele, não é uma novidade para Deus, não era uma novidade para Deus. E outra coisa, eles tomam para si o que possa vir, os desafios que possam vir no futuro. Não é? Lá em João 16:33, eu mencionei esse verso semana passada, me quero mencionar de novo aqui. Jesus diz: olha, eu digo-vos estas coisas. Você vai ler lá do capítulo de número 10 em diante, do Evangelho de João até o capítulo de número 16, você vai ver Jesus dando vários ensinamentos para os discípulos. No verso de 33, o último verso do capítulo 16, ele diz assim: eu vos digo estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo vocês terão aflições. Presta atenção. O capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração pelos discípulos, depois faz uma oração por nós, pela igreja. Primeiro ele inicia a oração
pelos discípulos, por aqueles que estão com ele naquele momento. Depois a oração continua englobando aqueles que hão de crer nele por meio do evangelho, por meio da palavra, não é? E ele diz assim: eles estão no mundo, não é? Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas o último verso do capítulo 16, ele diz: eu digo-vos isso, ou seja, essas palavras que eu vos disse, é para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições. Presta atenção, gente. Ele está falando do que viria, dos desafios que enfrentaríamos pela frente. Estejam de pré-aviso, estejam avisados do que vocês vão enfrentar no dia a dia. Estejam avisados que vocês terão pressões de fora para dentro. Estejam avisados que vocês passarão por momentos difíceis. Lá em Isaías ele diz: olha, quando vocês passarem pelas águas, quando vocês passarem pelo fogo, você compreende isso como um pré-aviso, aviso antecipado do futuro? Sim, claro, um aviso antecipado do futuro. Gente, se nós não tivéssemos desafios a enfrentar no nosso dia a dia, por que a palavra da fé, porque a fé seria chamada de vitória? A Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Vitória sem combate, vitória sem desafios, não faz sentido. A palavra vitória não tem sentido se ela não tiver desafio e combate, se ela não cair dentro de um campo de concorrência. Não faz sentido. Ele disse: a fé é a vitória que vence o mundo. É só para a gente entender essa questão de amadurecimento, aí, a intensidade com que você deve caminhar dentro do momento que você está vivendo agora. E não vou te falar simplesmente do momento de questão de pandemia, nada, isso acaba trazendo para a gente um despertar muito legal, porque a gente amadurece compreendendo que nós temos a nosso favor Deus, e se Deus está a teu favor, se Deus é por você, pense aí quem será contra você. Se Deus é por nós, é isso que Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre disso, lembre aí no teu coração. Filipenses capítulo 4, verso número 11 ao verso 13, vamos fazer uma leitura aí. Filipenses 4, 13, Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É muito legal, eu peguei esse texto aqui para a gente falar sobre maturidade, porque a importância da gente entender o que Paulo está dizendo aqui, não é? O contexto aqui é o agradecimento dele para uma igreja, né, para a igreja dos Filipenses, que se envolveu com ele nessa parte de suporte para o ministério, o trabalho que ele estava fazendo, o trabalho missionário, o trabalho ministerial que ele fazia, abrindo igrejas e avançando, e de repente essa igreja se envolve com ele e diz: vocês não fizeram isso apenas uma vez, mas mais de uma vez, vocês se compadeceram de mim e do trabalho que eu estou fazendo e se envolveram com isso. Mas ele diz assim: presta atenção, eu não estou aqui agradecendo a vocês para comover o coração de vocês a fazerem, a continuarem fazendo isso. Pelo contrário, porque eu aprendi, presta atenção, gente, essa palavra, eu aprendi. Quando a gente fala que alguém aprendeu, a gente fala que ele mudou de estágio. Quando alguém aprende algo, ele mudou de estágio. É bom dar uma olhada aí, porque eu senti... Só abaixou? Não cortou aí não, né? Ah, tudo bem. Aqui, gente, que eu ouvi um som estranho aqui, por isso que... Não é? Pode cortar essa caixa aqui, se não mudar nada aí. Não é? Quando a gente fala que alguém aprendeu algo, nós entendemos que ele mudou de estágio, ele mudou de plataforma. Porque o aprendizado tira você de uma área para outra área, a área da plataforma do conhecimento daquilo que você aprendeu. E o que Paulo está dizendo? Eu aprendi, não é? A viver, a estar contente em qualquer situação. Agora eu sei viver com tudo e viver sem nada. Eu sei viver com fartura e viver também com escassez. Eu quero ler para vocês aqui essa mesma passagem, na Bíblia a Mensagem, ele diz assim, a mesma passagem, os mesmos versos, Filipenses 4, de 11 a 13, ele diz assim: já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias.
Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Presta atenção qual é o foco de Paulo no verso de número 13. Ele diz assim, porque eu posso, na NVI, como eu li aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na NVI ou na RA ou na RC ele fala a mesma coisa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui ele diz assim, porque eu posso, olha só, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que me faz o que eu sou. Ele foca a força dele no entendimento de Cristo, no entendimento de quem ele é em Jesus, no entendimento da suficiência que é Cristo para ele. Salmo 23, que eu gosto muito de mencionar, porque é um salmo que fortalece demais a minha fé. Presta atenção, a Bíblia diz que a pregação do Evangelho vai acrescentar, vai aumentar a tua fé. Mas existem passagens bíblicas que você já entende, então todas as vezes que você repassa isso, só para vocês entenderem e captando a importância de você estar focado em Jesus. Porque o Salmo 23, há alguns anos, quando alguém leu para mim, pregou numa mensagem e mencionou o Salmo 23, aquilo iluminou meu coração e gerou fé dentro do meu coração. Mas aquela passagem continua alimentando a minha fé. Porque quando eu leio o Salmo 23, ou quando eu estou enfrentando qualquer combate na fé, no dia a dia, eu menciono aquele salmo inteiro, 6 versos, eu falo e eu falo de novo, e eu falo de novo com o entendimento correto. Mas apenas o verso 1 diz assim, olha, tendo Deus como meu pastor, eu não terei falta de nada. Ou a expressão correta é, ele é mais do que suficiente. Ele é a minha suficiência. Não é? Paulo, ele baseia as afirmações dele, eu aprendi quando eu entendi que ter Jesus é ter toda a suficiência. Ainda que eu seja grato por vocês terem compartilhado comigo nas necessidades do ministério, e eu não estou fazendo isso para ter mais, para tirar mais de vocês, porque eu aprendi a viver, a estar contente em toda e qualquer situação. Gente, o aprendizado, ele faz você mudar de estágio, quando você compreende isso. Porque nós batemos e insistimos em você entender essa questão da justiça, você entender essa questão de estar focado em Jesus, quem você é, que você é filho, você entender que esse relacionamento com Deus não é um relacionamento de senhor e servo. Não, gente, é um relacionamento de pai e filho. Filhos que honram o pai, pai que amam o filho. Isso é muito importante para vocês manterem isso aceso dentro dos corações de vocês. Como eu li aqui Romanos 8,14, que diz assim, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros, não é? Nós temos muitos filhos que não estão maduros ainda dentro da igreja, que infelizmente são conduzidos pelas circunstâncias. São filhos? Claro que são filhos, mas sofrem demais com as circunstâncias, sofrem demais com os combates, não é? Sofrem demais. Quando você compreende a questão da ação que Deus opera em favor da humanidade, olha o que Paulo diz lá em Romanos 8, ele diz assim, olha, se Deus é por nós, então quem será contra nós? Se nem o próprio Filho ele poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Presta atenção. Quando Paulo ele coloca esse foco em Jesus, ou seja, na obra que Deus fez, entregando o seu melhor para que você pudesse ter o melhor, ou ter uma segurança plena, ele está trazendo para um ponto onde, quando eu compreendo isso, quando eu capto isso em meu coração, eu descanso plenamente, porque eu sei que do menor aos maiores detalhes da minha vida, eu tenho a mão de Deus cuidando de mim, eu tenho ela me sustentando. Não sei se vocês recordam, lá no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, quando Davi vai ter com seus irmãos, que eles estavam na guerra com Saul. Algum tempo antes, Deus havia enviado Samuel para ir ungir Davi rei.
E dizem alguns pesquisadores que Davi tinha lá por volta dos 17 anos, era um menino, era novinho, não é? E ele foi ungido rei sobre Israel. Ele recebe essa promessa no coração. Agora, um tempo depois, ele é enviado para ir até os seus irmãos, saber notícia dos irmãos. Quando ele chega lá, ele encontra Israel diante de um desafio. Preste atenção, gente, porque muitas vezes nós focamos tanto em nossas necessidades, nos problemas que nós estamos enfrentando, não é? No menosprezo que às vezes sentimos do sistema, do mundo, das pessoas, que nós deixamos de atentar para aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Sabe o que é que Deus pensa a teu respeito? Ele diz que você é mais do que vencedor. Pensa nisso. A Bíblia diz que por meio de Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Sabe o que Deus pensa a nosso respeito? Ele diz que você é bem-aventurado. Sabe o que Deus pensa a teu respeito? Ele diz que você foi feito justiça de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você foi feito justiça de Deus. É para você compreender. Sabe o que Jesus disse? Ele disse, eu estou com vocês todos os dias de suas vidas até o final, o fim dos tempos. Quando Jesus vai estar com você? Em todo o tempo até o final. Então, esses são os pensamentos de Deus. Jeremias 29:11, Deus diz, o que eu penso de vocês são pensamentos de paz, shalom, que é paz, segurança, conservação, alegria, sabe? Certeza de vitória, prosperidade, saúde plena. Esses são os pensamentos de Deus. Então, quando Davi chega lá, que ele encontra Israel diante de um grande desafio, gente, aquela certeza de que ele seria o rei de Israel e ainda não tinha sido apossado, ou seja, a confiança no que Deus disse enche o coração do cara. Presta atenção, Deus tem promessa para os filhos. Se Deus tem promessas para os filhos, se agarre a essas promessas. Se Deus tem promessa para a tua vida, e você é filho de Deus, se agarre a essas promessas. Então, a primeira coisa que Davi olha é, espera aí, se eu faço parte desse chamado de Deus, eu sou guardado por ele. E a causa de Deus torna-se a minha causa, a visão de Deus torna-se a minha visão. O seu combate é baseado em quê? Se o nosso combate é baseado apenas numa defesa pessoal, naquilo que eu acho que é meu, naquilo que eu acho que é a minha força, estamos perdidos. Mas se o nosso combate, se o que nós enfrentamos, se o que nós batalhamos é baseado no que Deus pensa a nosso respeito, no que Deus pensa a respeito de si mesmo, esteja garantido de que o que ele disse, a Bíblia diz assim, ele é fiel para cumprir. Não é? Então, olha o que Davi diz, não é quem é esse gigante, ou esse inimigo, ou esse... Não, é quem é esse incircunciso, ou seja, esse camarada que não tem nenhuma aliança com Deus, para estar desafiando o exército do Deus vivo. A causa de Deus torna-se a sua causa. Falar aquilo que Deus disse. A Bíblia fala muito disso, né? De você falar a mesma coisa que Deus diz. Deus diz que você pode, Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa tem que ser a tua certeza quando, pastor, em tempo e fora de tempo. Essa tem que ser a tua força. Eu tenho em Deus capacidade de vencer, para vencer. Eu tenho em Deus a sabedoria para resolver isso. Lá Paulo vai dizer, lá em Filipenses mesmo, ele diz assim, olha, perdão, em Tiago, não é? Se alguém tem falta de sabedoria, olha o que Tiago diz. Eu vou ler para vocês aqui uma expressão de Tiago, só para você entender isso. Olha, Tiago diz assim, meus irmãos, considerem, capítulo 1, verso 2, em diante, considerem motivo de grande alegria o passarem por diversas ou por várias provações. Verso 3, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Presta atenção que antes o combate, a pressão do sistema poderia te destruir.
Guarda isso. A pressão do sistema, as pressões de fora para dentro, poderia te destruir. Mas vamos imaginar que aquele que as pressões poderiam ser, morreu. Porque a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Presta atenção, se você morreu com Cristo, o que as pressões poderiam destruir, elas ainda continuam com essa força sobre aquele velho homem. Mas sobre a nova criatura, as pressões não têm mais efeito. Quando você vive o novo ser, o novo homem, a nova vida, a nova expressão de Deus a teu respeito, as pressões de fora agora funcionam de forma diferente. Elas funcionam para amadurecer a tua vida, forjando, fortalecendo você na fé, fortalecendo a tua esperança. Ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar nada. Isso é muito legal, gente. É muito legal, porque cada desafio que vem, eu já sabia que viria, e vou falar para vocês, não é profetizando, é apenas mencionando que venham os desafios da vida. Que venham os desafios. Por quê? Eu quero ser amadurecido. Eu quero ser esclarecido. E quando eu sou amadurecido, eu cresço. Paulo diz aos Filipenses 3, 13 a 15, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, todos nós que fomos amadurecidos, devemos ver as coisas dessa forma. Presta atenção, fala de maturidade e um crescimento, gente, onde o que vem acontecendo, os desafios que surgem, não me pegam de surpresa, embora sejam novos para o homem exterior, embora sejam novos na minha pele, embora talvez seja uma dor que você nunca sentiu, embora seja um sentimento que você nunca teve, mas é algo que no espírito você já sabia, você já está pronto para vencer, você já está pronto para avançar. João diz em capítulo 4, capítulo 5, não é? de 1 João, ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele está dizendo, o homem interior, ele foi feito vitorioso, ele foi feito vencedor. Ele não foi feito para perder, ele foi feito para vencer. Ou seja, ele já vem de uma natureza vitoriosa. É claro que se você for ser dirigido pelo que você sente, se você for dirigido pelo que te toca, se você for dirigido pelo que você está vendo agora, ou pelo que você de repente vai ver no futuro, eu tenho certeza que tua vida está baseada em altos e baixos. Um dia está feliz, outro dia está triste, outro dia está querendo morrer, outro dia não está querendo ver ninguém, outro dia está cumprimentando todo mundo bem alegre, outro dia está maltratando todo mundo. Um dia você está pisando nas pessoas, outro dia você está pedindo perdão para elas. Pois eu digo para você que quando você compreende, está pronto para os desafios, vai dizer a mesma coisa que Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda qualquer situação. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você vai entender que todas as coisas contribuirão para o teu bem. Todas as coisas contribuirão para o teu bem. Seja lá o que aconteça em volta de você, vai ser remanejado, vai ser redirecionado por Deus para te levar ao crescimento. Vai ser usado, quer seja como cascalho para preencher os espaços ou como cimento para fortalecer a tua estrutura de fé. Creia nisso, tenha o teu coração fortalecido em Jesus. Mantenha os teus olhos nele, se fortaleça nele, porque ele te chamou, não desistiu de você, jamais te abandonará, jamais te deixará no caminho. É certo, é fato, de que ele começou a boa obra na tua vida e ele vai concluir, ainda que nesse exato momento você não esteja vendo isso, ou talvez não esteja sentindo isso. Eu te digo, creia nisso. Ele é fiel e justo para te levar até o fim em segurança. Amém?
sejam abençoados, ricamente abençoados com essa palavra. Que ela amadureça aí o teu coração e te fortaleça aí na semana.